Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Primeiro, conceituando o sonambulismo, é um processo de desdobramento. Nós dormimos, saímos do corpo, e ao sair do corpo com o nosso corpo espiritual, a gente faz um transe. E tomamos um certo nível de desconexão e nos conectamos com o corpo, como se fôssemos um espírito tomando o nosso corpo, mas como se não fosse o nosso próprio corpo, porque a gente faz com outro nível de consciência, não aquele do estado de vigília. O estado de vigília, a gente está bem impregnado bem interpenetrado no corpo. No sonambulismo, a gente está semi-desprendido do corpo. E esse semi-desprendimento, ele faz com que a gente possa ter uma relação com o corpo como se o corpo fosse de uma outra pessoa. Então, aqui é como se estivéssemos acordado, desperto, e aqui a gente não está desperto, a gente está desconectado, a gente está desdobrado. E esse fenômeno aqui, o Espiritismo estuda muito bem, esse fenômeno do desdobramento. Eu uso o meu corpo, mas com um outro nível de consciência. Quando eu estou conectado, eu estou com um nível de consciência desperta. Quando eu estou desconectado, eu estou no quadro de sonambulismo. E isso acontece durante o sono. E esse é um fenômeno muito complexo, que se dá com muitos conteúdos. Na infância, o espírito, quando reencarna, ele ainda está muito conectado às outras vivências. É por isso que na infância, a criança habitualmente lembra de outras vivências. Às vezes tem lampejos, fragmentos de outras vidas, e diz que aquele pai não é o pai, que aquela mãe não é a mãe, que o pai dele não é aquele. E quanto mais próximo do nascimento, maior é o desprendimento. Quando a criança vai se expressando, então ela expressa no estado de vigília mesmo, no estado de consciência desperta, ele diz essas coisas, porque ele está no processo de reencarnação. A reencarnação se dá dentro do útero, desde o momento da concepção. A criança, quando nasce, fecha-se um ciclo e depois se consolida até 7 anos. O fenômeno da reencarnação. Então, esses primeiros 7 anos têm a necessidade de um certo enraizamento do sistema nervoso central. Então, não há isso ainda completamente. Por isso que essas lembranças depois elas vão apagando e a criança não fala mais em outro pai, em outra mãe, em outra vida, em outro país, que morreu desse jeito, que tinha um irmão assim. Ela não lembra, ela vai esquecendo, porque o espírito vai como que se enraizando no corpo. E é nesse fenômeno, é nesse período que se dá o terror noturno, quando a criança desperta, mas ela desperta com outro nível de consciência. Ela não desperta no estado de vigília dela habitual, ela desperta num transe. Não são lampejos, é um transe mesmo. Porque quando ela está no estado de vigília e fala que a mãe não é a mãe, que o pai não é o pai, que ela tem um outro irmão, que ela tem um outro nome, isso são lampejos, ela não sustenta uma conversa longa sobre isso. Agora, quando ela está dormindo e ela acorda no transe, aí é um fenômeno que é o fenômeno do sonambulismo, ela está desconectada do corpo. É diferente. Então, aí ela vive o terror noturno, porque muitas dessas lembranças são lembranças que geram dor, são traumas, lembranças pavorosas, e por isso disse a expressão do terror noturno. Tem várias causas, mas uma das causas do terror noturno, que embaraça muitos profissionais, e eu sou muito procurado e tenho a oportunidade de cuidar disso, é exatamente o sonambulismo. Então, o espírito, nesse movimento de renascimento, quando ele se desconecta do corpo, seja na primeira infância, às vezes na segunda, também pode acontecer na fase adulta. Mas como eu bordei o terror noturno, eu quero focar mais no terror noturno da criança. Então, a criança acorda e não reconhece o pai, não reconhece a mãe, gritando, chorando e fazendo menção a uma realidade que é alheia ao sono, ao quarto, à casa, ao que os pais estão vivendo. Então, os pais não entendem, porque aquela criança faz menção a conteúdos que não fazem parte da vida da criança, nem ali naquele momento, nem na sua história de vida recente. Ela não tem história de guerra, então ela está na guerra.
Como está na guerra, se não, a criança não participou de guerra, não teve nenhuma vivência de guerra nessa existência, como é que ela está na guerra? Ela não viu o programa de televisão falando de guerra e que ela está na trincheira e faz menção, portanto, às bombas, ao avião. E quando ela faz isso, ela está num transe, ela está regredida para uma outra vida. Ela está conectada a uma memória de uma outra existência. E ela usa o corpo e fala no corpo como se ela estivesse falando por uma outra pessoa, como se ela fosse um espírito desencarnado falando através de um médium, sendo que o espírito é ela e o corpo é o próprio corpo dela, que ela está desconectada. E faz isso, e os olhos estão baços, ela pode estar com os olhos abertos, mas você passa a mão, você vê que ela não está enxergando, porque ela não está fazendo uso do seu sensório visual, e por isso os pais chamam, e parece que ela está com o olho perdido no horizonte, porque ela está em transe, efetivamente ela está em transe. E aí os pais tentam abordar a criança, e a criança não responde à demanda dos pais, porque a criança está vivendo uma outra dinâmica psicológica, de uma outra existência, às vezes de um adulto, e que não tem nada a ver com o estado infantil. Ela não fala como criança, ela não se expressa como criança, não responde ao seu nome. Aí o pai chama, a mãe chama, e a criança reage, e os pais ficam muito embaraçados, levam isso para os profissionais, e os profissionais às vezes não sabem muito bem o que fazer, porque tentam atribuir as causas a essa vida, e às vezes tem, o terror noturno tem causas dessa vida, mas tem essas situações que se repetem. E isso é uma das características. Passa um tempo, a criança volta a fazer transe, e repete-se a mesma situação, ela se esgueira, né, e grita, e chora ao mesmo tempo. Então, é um fenômeno muito inquietante para os pais. Então, nessa circunstância, eu costumo dizer aos pais que não insistam em querer tratar a criança como sendo seu filho, tal como ele é, porque não adianta. Tem uma resistência e os pais entram no estado de desespero. Acham que é uma incorporação. Se não são espíritas, acham que é o demônio, que é Satanás e tudo, né? Se são ateus, acham que a criança está fazendo um transtorno mental, efetivamente está ali fazendo um pequeno surto. Se são espíritas, sabem, levantam a hipótese de uma incorporação, mas não é uma incorporação. É como se fosse, numa linguagem figurativa, uma auto-incorporação. O fenômeno do desdobramento é o espírito que tem fala através do seu próprio corpo com outro nível de consciência, está com a consciência ampliada. Nesse caso do terror noturno, está fixada numa memória dolorosa. Então ela fala através da criança, revivendo aquela memória. E ela faz isso no movimento terapêutico, natural da vida. Ela está botando para fora algo que está dentro dela e que a inquieta, que a comprime e que ela está jogando para fora do seu psiquismo e que ela não superou, é um trauma não superado ainda. E o que deve fazer os pais, então, diante de uma situação como essa? Acolher a criança. Acolher e poder entrar na história dela. Faz como faz o médico psiquiatra quando está lidando com o seu paciente em surto psicótico. Ele entra no surto do paciente para poder se conectar com o paciente, conduzir o paciente. Não adianta ele dizer, não tem nenhum avião que está querendo jogar bomba atômica em cima da gente, e o paciente está olhando para o céu, não tem um avião, vai jogar bomba atômica, e você diz, não, você não está bem, e não adianta. Quando está em surto, você tem que dizer, é um avião, venha para cá, venha comigo, eu vou lhe ajudar, nós vamos nos proteger. E aí você consegue criar um link com o paciente, de uma certa medida, e conduzi-lo para fazer uma intervenção medicamentosa adequada e de contenção, porque às vezes o quadro é muito dramático, ele pode se machucar ou machucar alguém. Então, no quadro do terror noturno, os pais têm que fazer o mesmo manejo. Eles entram na dinâmica que a criança está trazendo, porque ela é uma dinâmica diferente, não é uma dinâmica infantil, necessariamente, habitualmente é uma outra dinâmica, é a dinâmica de um adulto. Eles entram para poder conectar com o espírito do filho, que está desdobrado do corpo no quadro sonambúlico, no quadro de sonambulismo. E quando eles conseguem isso, eles então podem conduzir. E ao conduzir, eles podem, conectado, eles podem trazer
a criança de volta para o seu estado de lucidez. E aí, quando conectado, eles podem dizer, ok, agora você pode vir no tempo, você não está mais na guerra, vamos sair da guerra, vamos progredir no tempo e dar um comando, depois de que se conectou, dar um comando positivo, trazendo-o de volta para o dia de agora, para o aqui e o agora. Venha no tempo, progrida, você vem agora para o dia tal e dá o dia, agora você vai ter o nome tal e dá o nome, e situa, contextualiza o lugar, o tempo e o espaço, trazendo o espírito de volta. Essa é uma condução de um processo regressivo que você faz, trazendo para o nível de consciência atual. Quando você faz isso, a criança vem desperta chorosa, aí é ela. Saiu do transe, aí vem ela, chama o papai e chora e está choramingando. Aí você não precisa estar tratando da guerra, da bomba, porque não é o caso, ela saiu do transe. Aí você acolhe, silencia as repercussões que a criança desperta sob o impacto da emoção do medo da pessoa que estava na guerra, ou da raiva que a criança está. A criança às vezes desperta muito irritada, muito agressiva. Aí os pais acolhem a agressividade. Não, meu filho já passou, estamos aqui, papai está aqui, mamãe está aqui, acolhe. E faz então a criança, permite que a criança vá para o estado de serenidade e depois ela vai voltar a conciliar o sono. Inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.